Fala. Aqui também não está aparecendo, não, hein? Tá aqui esperando. Será que eu abri errado? Eu vou voltar, então. Vou sair e vou voltar aqui do YouTube. Não vai também. Acontece. Depois a gente corta nos eu vou abrir aqui o YouTube. Viu? Estou transmitindo, eu estou vendo aqui o YouTube. Agora já estamos, está aparecendo no YouTube. Já está aparecendo. Já está aparecendo. Pronto. Pronto, eu repeti aqui. Bom, gente, tivemos um pequeno erro operacional, mas já está tudo bem agora, graças a Deus. Tá? Estamos recebendo aqui hoje o professor Luiz Edmundo, conhecido como Luizão. Né? É um professor, né, que eu tive a alegria de ser colega ali na Escola Politécnica. Né? Ele foi diretor da Escola Politécnica por alguns anos. Eu tive o prazer de estar com ele ali, vendo a sua maravilhosa gestão, foi um grande gestor. Né? A Escola Politécnica cresceu muito, né? Graças à contribuição também do professor Luizão. Fomos parceiros em algumas bancas de trabalho de conclusão de curso. E o professor Luizão, ele é uma referência, né, aqui na Bahia, no Nordeste, no Brasil, na área de geotecnia, né, com atividades desenvolvidas na Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, né, desenvolvido vários trabalhos aí na área do mercado também. Ele é professor, hoje é licenciado no CREA, né, tendo feito também uma grande gestão no CREA, e me alegra muito, né, aqui o professor Luizão. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. O professor tem uma agenda cheia, tenho visto que praticamente todos os dias o professor está ministrando uma palestra, uma live, e é com muita alegria que a quarentena técnica o recebe. Né? Professor Luizão, nesse momento eu passo a palavra para o senhor, para receber o senhor e beber um pouco desse maravilhoso conhecimento que o senhor tem a nos oferecer. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui contigo também, né? Tenho visto aí suas lives e tenho gostado muito. Estava até brincando contigo que na última que você fez sobre impermeabilização, você tinha aí 2 profissionais de peso, né? O Jorge e também o Daniel, e estava vendo que estava acompanhando lá os comentários de Ana Gabriela, cara. É chique, viu? É uma dupla fera esses aí, Jorge e Ana. Então, é um prazer estar aqui contigo. Eu fiquei muito contente quando você me convidou para estar aqui falando sobre esse tema de contenção, né? Acho que é um tema bem interessante para Salvador e vou estar aqui passando algumas informações. Esse material que eu estou produzindo aqui com você, eu já utilizei também uma parte dele lá com o Rafael, da Civil, que ele tem um programa chamado HC60, né? Horizontando Conhecimentos, eu fiz lá, mas eu estou preparando um material para fazer num grupo de Geotecnia Brasil, uma aula sobre essa parte. Então, estou preparando, estou fazendo as prévias, né? Então, vou fazer aqui a apresentação e agradeço muito por estar aqui contigo, tá? É uma honra para mim. Então, está aqui a apresentação, né? Eu estou sempre deixando aqui esse cartaz também que deixa de marca, né, na apresentação. E esse grupo aqui, uma coisa que eu gostaria muito de agradecer aqui é o Laboratório de Geotecnia, onde eu fui aí durante muito tempo, trabalhei no laboratório e aprendi muito no laboratório, a BMS Núcleo da Bahia, e também esse grupo de Geotecnia Brasil, que tem feito diversos vídeos aí com diversas pessoas. Eu aconselho a todos visitarem aí no YouTube o Geotecnia Brasil, tem muita coisa bem interessante, muito boa lá. Queria parabenizar o Tiago, que organiza lá o grupo, por esse aí, e onde eu devo apresentar em breve uma apresentação mais completa, tá? Os assuntos que nós vamos abordar nessa quarentena técnica. Gabriel, eu mudei aqui seu
seu layout, tá? Que você tinha me dado alguma coisa com o nome embaixo, mas eu tinha feito todas as apresentações com colocar em cima. Me perdoe aí, viu? Aproveitei. O senhor manda aqui. Vai virar uma cidade de México agora. Tá? E aí, nós vamos abordar hoje tipos de contenções e aplicações, alguns problemas e alguns erros. Vou mostrar aqui algumas experiências que eu vivi aí meus 38 anos de carreira, né? Os fatores condicionantes, sem levar o geológico, vou falar aqui só uma apresentação geral para a gente entender um pouquinho mais, a parte de carregamento vertical, descarregamento lateral e elevação de pressão neutra ou saturação. Então, a gente tem um estado de tensões aqui inicial, tensão vertical, a tensão aqui horizontal, aqui está a envoltória de Mohr-Coulomb, a gente está vendo aqui onde a inclinação dessa reta é o ângulo de atrito e o intercepto aqui é a coesão, e essas tensões estão atuando, a gente pode representar no círculo de Mohr, como vocês estão vendo aqui. Tá? O que a gente vai acontecer quando a gente tem um carregamento vertical? Aqui está aquele estado de tensões iniciais. Então, quando a gente colocar um carregamento aqui, as tensões verticais vão aumentar muito, a tensão horizontal também aumenta pouco, eu representei que como se não tivesse modificado, mas esse círculo podia tocar na envoltória e essa aqui seria a carga máxima que suportaria, então seria uma ruptura por carregamento. No descarregamento horizontal, que é muitas vezes o nosso caso aí de obras, né, de contenções, a gente tem aqui a mesma coisa anterior, o estado de tensões inicial, e quando a gente retira a escavação lateral, eu tenho quase que a tensão vertical constante e a tensão horizontal cai, podendo provocar aqui a ruptura. Né? Uma elevação de pressão neutra seria o caso de ter um processo de o nível d'água fosse subindo até atingir uma superfície potencial de ruptura. Pouco provável que aconteça esse caso aqui em Salvador, porque o nível d'água é muito profundo. Então, ele faria alguma coisa no estado inicial, e com a elevação do nível d'água, o círculo corre para a esquerda, para a origem até tocar, e aí a gente poderia saber qual é a altura do nível d'água que poderia provocar uma ruptura. Tá? A saturação aí já muda um pouco. A saturação é a perda de resistência aparente, no caso é a coesão aparente, com a saturação do material. O material não saturado ele tem uma falsa coesão devido à sucção, e o que a gente vai ver é que o estado de tensões continua o mesmo, mas é a envoltória que desce. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para que vocês vejam, ó, a envoltória inicial e a envoltória que desce ao invés do círculo de tensão caminhar para a envoltória. Tá? Soluções de estabilização. Então, a gente tem aqui, brinco sempre que eu costumo mostrar isso aí do tempo que eu dava aula, né? As soluções é igual parar um carro numa ladeira. Né? Quem foi meu aluno já viu esses desenhozinhos aí, como também lá naquela apresentação da Civil. Então, como é que a gente faz para parar um carro na ladeira? Então, a gente vê o seguinte, se o carro for bom, for novo, tiver tudo ok, a gente não se preocupa muito com a declividade. Ele para em qualquer lugar, o freio de mão é bom, não tem problema. A gente está falando, então, aí de solos competentes ou rocha, onde o talude pode ser até vertical. A gente tem aqui uma redução de pressão neutra. O que é uma redução de pressão neutra? Eu rebaixar o nível de água, onde eu não mudo muito a geometria nem as propriedades do material, apenas reduz a pressão neutra. Então, a gente está melhorando a resistência do carro através de um outro dispositivo, que seria o equivalente a gente botar uma primeira ou botar uma ré. Né? Então, a gente faz aquela ali, botando uma primeira ou ré, e acaba freando o carro sem usar nenhum dispositivo mais externo. O outro é mudar a conformação geométrica, que é aquela coisa do cara que tem um carro, o freio de mão que não é tão bom, então ele vai dizer o seguinte, olha, meu carro tem um freio de mão ruim, mas qual é a ladeira que eu posso parar com esse freio de mão que eu tenho? Então, essa conformação geométrica é qual é a declividade que ele pode parar na ladeira sem precisar fazer nada. O outro é uma solução de gravidade. A gente vai ver todas essas em detalhes mais à frente. A solução de gravidade é eu botar uma coisa robusta aqui na frente, onde eu tenho que tomar cuidado para ele não deslizar, ele não tombar e ele não penetrar no terreno, que seria deslizamento, tombamento e capacidade de carga. A outra solução seria estaca-prancha. A gente vê muito isso em estacionamento de mercado, né? Eu botar alguma coisa aqui, que eu crave uma estrutura esbelta, eu vou cravar no terreno, e aí eu tenho que saber qual é esse comprimento que eu tenho que cravar para ele não soltar. A gente chama aqui comprimento de ficha. Depois tenho que dimensionar, porque se tiver uma ficha boa e o carro pegar aqui,
essa estaca não tiver uma boa resistência, ele vai quebrar. Então, eu tenho que dimensionar depois a estaca para esse esforço. Uma solução estroncada seria a gente pegar e botar um pedaço de madeira para apoiar alguma coisa que é na frente, né? Então, vou apoiar ali na frente e a solução atirantada é eu pegar uma corda e amarrar ele num poste lá em cima. Então, desse jeito, a gente parando no carro, a gente entende como é que são todos os tipos de contenções, tá? Eu brinco sempre isso, porque isso ajuda para relaxar um pouco e as pessoas enxergarem que não é uma coisa toda do outro mundo. Então, as formas de estabilização, nós vamos nos concentrar aqui nas contenções, mas antes disso, porque quando a gente vai fazer um projeto de contenção, às vezes a gente trabalha com diversas soluções, não só a contenção em si. Então, o primeiro ponto é o rebaixamento de nível d'água, que se tiver é uma coisa importante do rebaixamento de nível d'água. A proteção superficial e drenagem, muito importante, as pessoas se preocupam muito pouco com isso. A conformação geométrica, como eu falei para vocês, é mudar o talude de inclinação para que ele seja estável, e as contenções. O rebaixamento do nível d'água, então eu tenho aqui um talude, um terreno natural, com o nível d'água aqui embaixo, então o que eu vou fazer é botar um dreno para rebaixar esse nível de água, tá? Então vamos ver aqui anteriormente como é que era, então eu consigo rebaixar esse nível de água, e uma superfície de ruptura que ia passar por aqui, já não tem mais essa água, essa pressão neutra que iria reduzir a drenagem, tá? Então, a gente tem aqui um tipo da rede de fluxo original, e quando a gente coloca o dreno, a gente tem esse rebaixamento do nível de água, fazendo com que ele fique fora da superfície potencial de ruptura. Os drenos, aqui você bota um dreno e ele aqui é perfurado, envolvendo com um geotexto ou uma tela nessa forma. Hoje, como eu tenho colocado, as soluções mais interessantes é botar esse dreno para baixo, e não ali para cima, tá? Botar ele aqui para baixo, para que ele fique inclinado desse jeito. Aí as pessoas dizem, olha, mas ele desse jeito ele não vai escorrer a água. Ele vai escorrer a água quando a pressão aqui crescer para sair desse outro lado de cá. Porque existe no nosso solo uma bactéria chamada biofilme de ocre, o ocre que ele tampa os furos quando ele vê a pressão atmosférica. Então, a gente deixando o tubo para baixo, a gente está sempre o tubo saturado, né, trabalhando em carga. A conformação geométrica é mudar a declividade do talude, colocando esses patamares, né, aqui assim, onde a gente coloca a drenagem. Segundo o pessoal da hidráulica, a gente deve deixar aqui, da hidrologia também, né, da parte de conservação de solos, essa altura aqui deveria ser em torno de 8 metros no máximo, para poder não aumentar aqui a energia da água percolando no talude e abrir a erosão. A gente vai agora analisar as contenções agora robustas, ou os tipos de contenções, que é o foco principal que o professor Francisco pediu. A gente tem as robustas e as esbeltas, né? As robustas vai ser de gravidade, as robustas, a gente tem aqui, por exemplo, na parte do empuxo, aqui, antes de falar disso, Gabriel, me perdoe aí, eu vou alongar aqui um pouco, né? Nós falamos anteriormente aquele caso do descarregamento horizontal, né? Então, a gente vai falar aqui um pouco de empuxo, tá? Então, o empuxo, se eu tenho aqui a tensão, o empuxo ativo é quando essa superfície aqui eu descarrego horizontalmente, e essa aqui é a tensão horizontal mínima que eu tenho que ter lá, porque senão eu rompo o material. Então, o ideal é que eu tenha ela mais para cá, para cima, né? Então, eu vou calcular essa no estado de equilíbrio limite, depois vou jogar um fator de segurança para me afastar. Então, esse aqui, como o solo desconfinou, a gente chama isso aqui de que o solo está ativo, né? Então, a gente chama isso aqui de a tensão horizontal ativa. Eu poderia também provocar um carregamento agora aqui horizontal, não um descarregamento, que eu estaria rompendo pelo lado passivo, né? Então, eu teria um círculo desse lado, e para mim romper pelo passivo, a tensão horizontal teria que sair daqui e cá para baixo. Aqui a gente já pode ver o seguinte, se a gente acha que o solo tem alguma correlação aí com a elasticidade, a variação de tensão no caso ativo desse ponto para cá, né, a variação de tensão é bem menor do que desse ponto para o lado de cá. Se eu estiver utilizando o mesmo modo de elasticidade, as deformações são diferentes. Então, eu não posso colocar numa estrutura ao mesmo tempo o estado ativo e o estado passivo, porque não tem compatibilidade de deformações. Tá? Aqui tem um caso de uma contenção, que a gente vai ver aqui agora as tensões, né? Então, tem aqui a distribuição do empuxo sem coesão.
Então, eu tenho aqui a tensão horizontal é uma parcela da tensão vertical. Então, a gente vai colocar aqui que a tensão horizontal está atuando nesse ponto aqui, vai ser a tensão vertical multiplicado por um coeficiente KA. Né? Esse KA vai ser tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Para um valor de φ normal utilizado 30, esse valor aí dá 1/3, 0,33, tá? Esse valor de K. Então, o estado passivo vai ser, aqui está errado, ó, tenho que corrigir isso aqui, é KP vezes a tensão vertical, então tenho aqui a tensão horizontal passiva, tá? Então isso aqui está errado, essa identificação. Então tem esse outro valor para cá, ele vem para cá, lembrando que não pode atuar a tensão ativa e passiva ao mesmo tempo. Aí tem uma coisa interessante que eu vou colocar antes de entrar no lado de cotensões, que é o lado da coesão. Muita gente adota o valor C0, φ30, e aí dá isso aí que vocês estão vendo. Quando eu coloco aqui um valor de um solo coesivo, essa envoltória corre para o lado de cá, ela corre nesse sentido, né, de cá, e onde esse valor aqui vai ser, deixa eu ver aqui, vai ser 2C raiz de KA, vai ser esse valor daqui, ó, tá? Então ele vem correr aqui para cá, ele corre nessa direção. E no lado do impulso passivo, ele aumenta mais ainda o impulso passivo, né? Então a coesão permite que você faça, se a gente for olhar cá naquela envoltória, tá? Eu tendo coesão, esse círculo, eu posso trabalhar com tensões menores, então com tensões mais esbeltas, né? À medida que esse valor sobe, eu vou podendo ter tensões horizontais mais para cá, tá? Então, esse era um ponto interessante que a gente queria colocar. Aqui está uma altura, né? Tem aqui o valor que eu mostrei para vocês, a distribuição de tensão horizontal. O valor da tensão horizontal, em qualquer ponto aqui, vai ser a tensão vertical multiplicada por KA. A tensão vertical é gama vezes H, tá? Em qualquer ponto aqui, o H minúsculo. E o impulso vai ser a área desse triângulo, daqui, ó, que vai ser base, que é a tensão horizontal, né? Essa de K, vezes a altura, que é H, tá? Dividido por 2, porque eu estou achando a área de um triângulo. Então, o impulso vai ser 1/2 de H, altura, vezes gama H, que está faltando aqui o KA. Vixe, Maria, faltou revisão, perdoe aí. Se tem coesão, ele corre para o lado de cá, de menos 2C raiz de KA, tá? É interessante quando eu tenho aqui o valor de coesão, tá? Que eu tenho esse ponto aqui é um ponto de tensão horizontal zero, não é um ponto de impulso zero. O impulso aqui é negativo, tá? Até chegar a esse ponto. O ponto de impulso zero vai ser esse de cá de baixo. Essa altura daqui, rebatendo para cá para baixo, impulso negativo com impulso positivo se anula. Então, esse é o ponto aqui que a gente consegue, a princípio, teoricamente, cortar um talude sem precisar de contenção. Isso eu estou falando teoricamente, porque, na realidade, eu não tenho essa tensão horizontal negativa, porque como o solo não resiste à tração, na hora que ele tem aqui essa parte de atração, abre aqui uma trinca. E abrindo a trinca, eu não tenho essa tensão. Então, eu não posso rebater aqui para baixo, né? Então, eu trabalho aqui com o impulso começando de zero daqui para cá. Eu posso cortar esse talude na vertical, mas não essa altura toda, porque essa trinca vai quebrar essa parcela de impulso negativo para me compensar aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho uma questão da contenção de gravidade, onde eu vou ter um impulso atuando desse lado, e essa contenção aqui de gravidade tem que ser importante para ter que ter o peso, né? Eu tenho que ter aqui um peso, porque esse peso vai segurar esse impulso. Então, se eu pegar aqui um peso na vertical com um impulso na horizontal, minha resultante está inclinada, então é interessante que minha força resultante esteja dentro do terço médio da contenção, o que a gente chama aí do núcleo de inércia, né? Relembrando aí que a excentricidade aqui, então, no caso, deveria ser no máximo o valor da base sobre 6, porque 6 seria a metade do valor de 1/3, né? A gente tem aqui, então, a parte do deslizamento, que nós temos que estudar, o tombamento, a capacidade de carga como qualquer fundação, e uma coisa que, às vezes, a gente não vê muito nos cursos de estática, que tem que ter o conhecimento de mecânica dos solos e de estabilidade de talude, que é uma ruptura global, vendo aqui a estabilidade global. Quais são as estruturas de gravidade? A mais comum, a gente conhece, é o muro de arrimo de pedra argamassada.
mas nós temos aí o cantilever, temos aí o gabião, o muro com pneus, com saco, a terra armada, com geotexto, mais conhecido como solo envelopado, com geogrelha, que é conhecido aí como terra mesh e outros, o solo grampeado e o jet grout. Aí vocês podem depois, eu vou explicar essa parte do solo grampeado, porque muita gente pensa que solo grampeado é da família das cortinas atirantadas. Não é bem verdade, tá? Então, o muro de arrimo de pedra argamassada, estão vendo aqui, vocês estão vendo, diversos locais, é comum. A gente parece que desaprendeu em fazer algumas coisas mais interessantes, que os muros de pedras argamassadas antigos são muito mais bonitos do que os atuais. Os atuais é mal feito, mal acabado, as pessoas não têm um cuidado como tinha antigamente. Aqui está um detalhezinho dele, né? Ele tem que ter essa base aqui do lado de cá. Para quê? Porque a gente vai fazer depois equilíbrio de forças e quanto mais eu botar essa base para aqui, eu tenho um maior momento, eu tenho um afastamento da estrutura do ponto de rotação que vai ser esse, tá? Agora não pode ser muito grande, senão ele quebra, né? Então isso aqui no máximo, essa largura aqui é essa altura de cá. Aqui tem um exemplo, olha, o cara preencheu o material com sacos, né? O muro de flexão, ou cantilever, né, é um muro de concreto, né, como se fosse aqui uma viga em balanço, né? Na realidade, o muro não é essa parte aqui, tá? O muro, a gente vai considerar uma coisa constituída desse cantilever aqui, dessa cantoneira, e mais essa terra aqui, ó. Essa terra aqui atrás faz parte do muro, do peso do muro. Então, um muro só de concreto, ele é um muro leve, né? E a gente bota essa base aqui para que a resultante seja mais próximo de uma perpendicular à inclinação da base. É por isso que bota esse dente desse lado de cá. Tá? A gente tem que colocar os barbacanes, agulheiros ou buzinotes. As pessoas fazem muitas vezes só isso aqui não adianta de nada, tá? Às vezes só é para dizer que tem drenagem, porque a gente observa muito muro saindo água por junta de construção do que pelo dreno. Então a gente deveria colocar um colchão de areia aqui atrás, para esse colchão de areia pegar a água que tivesse por aqui, jogar para sair por esses buzinotes, barbacanes ou agulheiros. Então a gente vê muito disso aqui, problemas em que quando o dreno não funciona, os empuxos crescem assustadoramente e isso deixa de ser um muro de contenção para ser uma barragem. E aí os esforços aumentam 2, 3 vezes mais, tá? Então a gente, para fazer uma estrutura mais esbelta, a gente tem que fazer drenagem para não ter a contribuição de água. Esse aqui é um muro no centro de convenções, ó, que eu tirei lá, uma fotografia. Tive o prazer de estagiar no centro de convenções, quando estavam construindo, né, que é um muro também do cantilever, né? Interessante de lá. Aqui tem um muro quando você bota um contraforte, e aí o contraforte para o lado de dentro não é muito vantajoso. O ideal é que o contraforte seja colocado do lado de fora, né? Porque aqui a tendência desse muro vai ser abrir. No momento que ele abre, esse concreto vai ter que resistir à tração. Então, o concreto, como não resiste muito bem à tração, acaba fissurando, né? Então, ele funciona muito mais do lado de cá, como se fosse com a mão francesa. Aqui era muito mais interessante a gente fazer um tirante, botar um ferro aqui e proteger o ferro contra a oxidação, mas a parte de concreto seria interessante mais do outro lado, né? O muro com pneus é que você vai pegar pneus. Isso aqui é um colega lá da PUC, estava fazendo esse trabalho há um tempo atrás, porque ele veio do Canadá e no Canadá tinha muito pneu sobrando, e aí ele cortava o pneu e botava um pneu do lado do outro e fazia um muro com pneus, tá? Tá vendo aqui? Isso aqui é lá no Rio de Janeiro. Outra visão do muro com pneus, você amarra ele e corta a lateral, tá vendo a lateral aqui cortada, né? E enche de material local. O material pode ser qualquer um, material que tenha peso, né? E aqui está uma visão dele. Tentei implantar isso aqui em Salvador no local, o pessoal não gostou, não. Tá? Disse que isso é coisa para... numa região de baixa renda, eles disseram que tinha que ter concreto. Porque usa na barra concreto, lá não vai usar pneus velhos, não. Mas é uma visão, no meu entender, equivocada, né, que isso não é para ser mais barato, porque é uma região mais pobre. O muros com sacos, olha aqui, ó, um detalhezinho, faz o saco. A gente vai discutir depois, né, um erro desse projeto aqui, desses muros com sacos, né? Então, junta o muro todos com saco. Quando é um muro provisório, a gente bota areia. Quando é um muro definitivo, a gente bota solo cimento, porque esses sacos apodrecem depois de um certo tempo. Aqui tirei uma fotografia passando pela paralela aí, de uma estação, né? Esse aqui é na BA-093. Então, vocês estão vendo que o saco já apodreceu todo, depois de um certo tempo, ficou o formato dos blocos, né? Esse é perto da Escola Politécnica, um estacionamento.
Vocês vão ver aqui o detalhe, ó, apodreceu, o geotexto foi embora, né, ficou só o formato. Se fosse areia, o muro tinha desmanchado. Né? O Bolsa Creto é um muro também que funciona com isso. Esse aqui é lá em Maceió. O pessoal injeta argamassa. Vocês estão vendo que depois de um certo tempo funcionou como uma forma o geotexto. Né? O gabião é uma solução que eu gosto pra caramba, mas evito usar porque tem um problema sério de vandalismo. Então, é uma estrutura toda permeável, não preciso botar dreno nele, preciso botar atrás um geotexto para que não haja fuga de material. Tá? Mas é uma estrutura toda deformável. O que liga as pedras é uma tela, né, adequada, não é tela de galinheiro, e às vezes as pessoas pensam que é um formato parecido com a tela de galinheiro, mas é uma tela toda com especificação técnica pela norma brasileira aí. Tá? Eu acho uma solução bem interessante, e aqui tem um exemplo, né, das caixas que vem, que você arma e preenche de pedra. Né? Aqui tem um detalhezinho, como é que ele é deformável, né? Um exemplo aí no site do Gabião, mostrando a deformabilidade. Isso aqui eu tirei lá em Recife, um controle de erosão foi colocado, uma outra visão. Gabriel, você me dá uma informação se eu estiver passando muito do tempo, tá? Professor, tá vendo? Diga. Tô. Porque tem um ditado, né? Quando a conversa é boa, é falta de orientação interromper. Fique à vontade, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Pronto, ok. Então, vendo outras fotografias aqui do Gabião, né? Isso aqui, na realidade, nem precisava disso, né? Porque o Gabião ele é todo permeável, né? Então, o que eu preciso é botar um geotexto atrás, ou um filtro, para que a água, quando venha passando pelo solo, não carregue o solo para dentro desse material. Né? Então, isso aqui não havia necessidade de botar esses agulheiros, barbacãs ou buzinote. O cribiol é um muro de fogueira. Você faz uma fogueira e enche de material dentro. Então, tem alguns exemplos aqui do cribiol, né? Alguns detalhezinhos dele aí. Pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser de concreto. É uma estrutura que funciona como se fosse uma fogueira atrás. A terra armada é uma terra que vai ser armada com a parte metálica. Então, a gente vai ver aqui, ó, aqui a gente chama das escamas, e coloca, e ela vai ser armada com uma ferragem dentro do solo. O solo passa a ser um solo armado. Tá? Então, a gente está vendo aqui umas figuras, então ela funciona desse jeito, né? Isso aqui é contenção. Tá? Isso aqui é contenção. Vamos voltar agora só para lembrar um pouquinho. Aquela contenção de pedra argamassada que eu falei para vocês, a base dela vai ser da ordem de 1/3, né, a metade da altura. Tá? Já esse aqui, já estamos falando da ordem de 80% da altura. Já que eu estou fazendo aqui com material mais leve, deixando de usar pedra para utilizar solo. Tá? Então, essa relação aqui já é bem mais comprida do que aquela relação anterior. Tá? Aqui tem as fitas, e o cara dessa solução aqui são essas fitas, porque tem que ter essas ranhuras. Por que essas ranhuras aqui? Porque na hora que eu puxar ela, eu vou estar com solo entre uma ranhura e outra. Então, vou ter atrito solo-solo ao invés de solo-fita. Então, isso aqui ajuda a aumentar a resistência, né, ao cisalhamento do contato solo-fita. Aqui tem um exemplo. Mesmo que essa fita ela consiga passar para cá, a gente não junta uma na outra. São fitas independentes. Tá? Então, vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui é o muro de terra desse lado de cá. Um detalhezinho aí, né, do encaixe da fita nas escamas. E aqui um acabamento externo. E aqui algumas visões que se tem desse material, né? Já vi isso aqui é lá em Alagoas também, um material bem diferente. O pessoal tem uma criatividade, dando um efeito paisagístico aí nesse material. O solo envelopado veio em função do pessoal de fugir da patente da terra armada. Então, ao invés de botar aquela fita metálica que era caro e tinha patente, então ele veio aqui e colocou o solo com um geotexto. Então, está aqui o geotexto com um formato como se fosse um J deitado, né? Então, você vai subindo em camadas e vai fazendo um solo envelopado, onde o muro é tudo isso aqui. Né? Essa parte de cá, semelhante à terra armada. Né? Aqui tem um detalhezinho executivo, que você vem para cá, bota o geotexto, passa ele, né? Joga a camada, faz esse dente para que essa aqui volte para cá e encaixe aqui para que não haja um contato de um geotexto com o outro, diminua a resistência ao cisalhamento. Né? Isso aqui ajuda mais
a dar um engastamento dessa parte aqui, que era um problema, a verticalidade de executar isso. A gente vai ver ali mais à frente, tá? E aí tem um solo envelopado, aqui alguns tipos de solo envelopado. Olha como fica feio, né? Você colocar isso, fica meio parecendo barrigudo aí, né? Parecendo a gente nessa época de pandemia que o formato da barriga fica assim, né? Um outro exemplo, né? Outros exemplos do solo envelopado, né? Solução bem interessante, principalmente quando tem ruptura em rodovias, que você não dá para ir lá embaixo refazer o aterro, você faz uma coisa quase que na vertical. Bem interessante, né? Outras visões aí do solo envelopado. O Terrai veio para resolver um problema da face. Aquela face aqui, ó, que era problemática, que deixava aquela coisa meio ruim, ele botou esses blocos na frente. Então, a gente vai ver aqui mais à frente, olha, eu tenho aqui, agora não mais usando geotexto, já estou usando um material de resistência maior, né, a geogrelha, e aqui está a face da frente, que fica bem melhor para a gente montar, sem precisar fazer aquela coisa mal acabada. Então, essa solução aqui do Terrai veio para solucionar aquela parte do problema que a gente tinha na frente anteriormente. Tem que esticar a geogrelha, porque senão, quando o solo for deformar, ele não tiver esticado, vai dar uma deformação maior e você vai trincar a parte de cima do aterro. Tá? Aqui tem alguns tipos de blocos que você pode colocar lá. Aqui eu tirei numa feira que tinha exemplos, né, que você pode regular se você quer na vertical, se você quer dar uma declividade. Isso aqui serve para botar um anteparo. Tá? Outro tipo também, né, de você colocar ali no material, e aí tem as soluções diferentes, né? Essa outra visão daquilo que eu falei para vocês, que vai colocando aqui da malha. O Terramesh é a mesma solução do Terrai, só que é uma solução dada pela Macaferri. Ele bota aqui na frente um bloco, né, do gabião. Só que o gabião normal são diversos desse aqui para dar estrutura, né? Então tem só essa parte aqui na face e aqui dentro tem uma tela parecida com a do gabião que vem cá para dentro, né? Só muda o nome para poder colocar lá para... Aqui dá o exemplo dele, né? Para fugir também um pouco da patente, né? Lá em cima. Aí estão vendo algumas coisas, parece que ela é uma estrutura esbelta, mas dentro tem aquela grelha, né? Alguns exemplos aí, tá? O solo grampeado, ele parece, aí meus colegas geotécnicos aí vão dar um pulo quando falar isso, mas ele parece com a terra armada. A terra armada eu vou botando aquelas fitas à medida que eu vou subindo no aterro. No solo grampeado, eu vou botando, eu furo e boto a barra de aço, né? Então, eu não tenho... Isso aqui já é uma solução que a gente está vendo de corte. As outras que nós vimos, eu tenho que fazer uma solução. Todas elas tinham que ser feitas de baixo para cima. Essa aqui eu posso fazer de cima para baixo. Vou cortando e vou colocando o material, tá? Então, vocês estão vendo aqui que é como se fosse a terra armada. Só que eu fiz o furo e coloquei o material e depois vou injetar uma cauda na bainha, né, para dar essa resistência aqui, segurar o material para que ele não possa deslizar na hora que eu tiver o esforço desse lado. Mas ele funciona, então, o solo grampeado é da família das soluções da estrutura de gravidade. A minha solução de gravidade é essa aqui, ó, daqui desse ponto para cá. É um solo armado, tá? A gente chama isso aqui de tirantes, né? Passivo, porque ele só vai receber carga quando o solo resolver andar. Na hora que o solo anda, ele vai... O tirante não recebe nenhuma proteção. Ele é apenas colocado lá, e na hora que o material tende a movimentar... Opa, deixa eu voltar um pouco aqui, né? Na hora que o material tende a movimentar, ele vai dando esse... vai resistindo o material. É como se fosse uma viga, né? Quando você está com ela, concreta ela, a ferragem não tem nenhum esforço. Na hora que você tira o escoramento, que a ferragem vai funcionar, né? Aqui é outra visão da solução. Esse cara aqui é o cara... o todo-poderoso, né? Porque aqui ele vem no mangote aqui, vem na mangueira, vem a mistura de areia com cimento, e aqui ele bota água. Então ele controla o fator água-cimento, esse cara aqui da ponta. Então ele vai controlar, né? E no solo grampeado, não sei por que tem essas cabeças, não tem necessidade nenhuma, parece que é para ficar parecendo com uma cortina atirantada, né? Isso aqui não funciona, não precisa disso. Às vezes ele acaba caindo com o tempo e criando um acidente na parte de baixo das pessoas. Uma outra visão, a grande vantagem deles da solução de gravidade é que ele é feito de cima para baixo. Aqui uma outra solução. Uma solução do solo grampeado, só que com a face verde, né? Sem ser aquele grampeamento,
Então, aqui vocês vão ver que tem uma tela para segurar a grama enquanto ela não pega. E tem aqui o jet grout, que é uma solução onde você pega aqui, coloca uma haste e injeta uma calda de cimento, uma pressão muito grande, da ordem de 200 kg por centímetro quadrado. 200 kg por centímetro quadrado, para aqueles que não estão acostumados com os valores assim, corresponde a 2 km de coluna de água. Então, quando você faz isso aqui, ele rasga o solo, e aí você vai girando e vai formando uma coluna de solo-cimento, né? Aqui. Então, vocês estão vendo aqui como é que ela funciona, tá? Cortando hidraulicamente o solo, né? E fazendo a coluna, e aqui tem uma coluna pronta, tá? Vocês estão vendo aqui como é que fica depois, né? É feio, mas aqui da frente vai depois receber um revestimento, mas você substituiu por um solo que foi misturado com cimento para fazer as suas soluções. Saímos das soluções de gravidade, de peso, vamos para soluções esbeltas. Então, a gente tem aqui o seguinte, uma situação aqui de um corte, eu vou fazer uma solução esbelta, não tem um peso para segurar isso aqui, ele é fino, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um empuxo atuando desse lado, quem vai segurar esse empuxo vai ser essa ficha aqui embaixo, né? Então, isso aqui seria uma viga engastada, onde aqui, como se a gente estivesse segurando com a mão um palito de picolé, para que ele tivesse. Então, o que a gente tem que saber aqui é dimensionar essa viga para suportar os esforços que vão estar atuando e, aqui embaixo, descobrir qual é o comprimento da ficha, similar àquilo que a gente falou lá do carro, daquele piquete, que a gente tinha que saber quanto tinha que colocar, né? À medida que eu vou botando aqui apoio, que pode ser uma estronca desse lado, ou buscar tirante cá dentro, eu vou diminuindo o comprimento de ficha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que cada hora que eu coloco, eu vou tendo um comprimento de ficha. Eu botei essas setas aqui, porque desse lado, aqui embaixo, vai estar atuando empuxo ativo e passivo em lados diferentes, tá? Até que eu chego no final, que boto a estaca prancha, eu botei tanto tirante, tanto apoio, que pode ser, como eu falei, tirante ou estronca, que não preciso mais de ficha, né? A gente vai discutir isso mais à frente. Então, as estacas pranchas podem ser de metal, de PVC, de concreto ou de madeira, né? As de metal são geralmente com esse formato, para aumentar a rigidez, né? Aumentar a inércia. Tem alguns tipos aí que tem no mercado, e aqui vocês estão vendo, né, as estacas que estão cravadas aqui, a comprimento da ficha, e ela vai segurar, para ter esse balanço aqui, né? Essa ficha tem que ser suficiente para segurar esse balanço, tá? Aqui está mostrando a cravação dela, tá? Aqui é uma estaca que a gente está vendo muito sendo utilizado, como as fundações começaram a usar muito estaca de hélice contínua. Então, essas aqui são estacas justapostas, chamadas de estacas secantes. Quando você faz essa aqui primeiro, sem ferragem, depois você vem e corta duas do lado, botando a ferragem. Aí fica com esse formato, né? Aqui embaixo vocês estão vendo a situação, tá? Então, a gente tem aqui a situação, né? A estaca aqui é a primeira que foi feita, e aí depois você vem e faz as outras duas com a ferragem, e ela fica aqui como formando, fechando aí como se fosse uma cunha, né? Alguns exemplos aí dessas soluções, né, foram feitas. As escavações estroncadas, né, a gente pode também fazer com diversos tipos de materiais. Você vai usar aqui não mais a ficha, e sim as estroncas. Isso era muito utilizado antigamente para fazer escavações aqui em Salvador, né, de instalações de esgoto, de água, de energia também, de tubulações enterradas, né, de energia, era muito comum isso. Hoje não. Hoje então, a tecnologia já é fazer furo direcional, que você já não faz mais a escavação para botar uma tubulação. Você vem com equipamento, faz um furo direcional e não atrapalha muito o tráfego, né? Mas antigamente era muito comum fazer isso, tá? Alguns exemplos aí. Então, quando eu faço isso, eu boto a estaca e à medida que eu vou escavando, eu vou botando um suporte, fazendo aquele exemplo que eu mostrei para você lá anteriormente. Isso aqui é uma solução dada numa região. Tem aqui os tirantes, ó, que vão ser aterrados desse outro lado, tá? Posso fazer também com parede de diafragma, né? Aí tem um processo executivo dela, né? E as contenções atirantadas, ao invés de eu ter o apoio com a estronca, eu vou ter o tirante. Tá? Por exemplo, aqui ó, tem um talude, eu quero fazer um corte para implantar um prédio, eu tenho aqui uma cota para instalar meu empreendimento, e aqui o muro do vizinho. Como é que eu faço para poder colocar isso aqui? Tá? Então, essa estrutura aqui tem que ser esbelta, porque se eu fosse cavar aquela relação que eu falei para vocês, de 1/3 da altura de base, eu teria que escavar mais para cá para dentro e teria que invadir o terreno vizinho. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com conformação geométrica
até quando eu puder colocar, e depois ter que descer com a contenção esbelta. Então, a gente vai vendo aqui assim, e à medida que eu vou escavando, né, eu cravo essa estaca aqui, né, e à medida que eu vou escavando, eu vou botando um tirante. À medida que eu boto o tirante, esse comprimento de ficha já precisa ser menor, escavo, colocando o tirante e vou assim sucessivamente descendo e construindo, né, a minha contenção com o tirante. Aqui tem um problema que tem que se discutir, que é a utilização do terreno do vizinho. Tinha uma briga muito grande, né, já se pacificou o pessoal dizendo o seguinte: se for um talude, um tirante provisório, você pode invadir o terreno do vizinho. Mas se for um terreno definitivo, uma obra definitiva, você não pode fazer isso, a menos que tenha autorização dele. Tá? Então, é um ponto para colocar. Então, a cortina aqui com um tirante que é parecendo um parafuso. E aqui uma bucha, né, nessa ponta. Eu tenho aqui um comprimento livre, onde eu tenho que ter um furo passante, tá? E aqui o comprimento de ancoragem, né? Geralmente, a gente tem que dar uma pequena declividade, da ordem de 15 graus aqui, 15, 18 graus, mais ou menos, para cá, porque se eu botar aqui horizontal, na hora que eu injetar a cauda, ela desce de novo, derrama. Então, eu tenho que botar ela nesse ponto. O tirante ideal é um tirante que ele tivesse na horizontal para efeito de carga, porque quando eu vou dimensionar minha cortina, o que é importante é que a carga horizontal seja a que eu quero. Então, quando eu inclino ela, eu tenho que ter uma carga maior no tirante para que a componente horizontal seja a que eu preciso, tá? Por outro lado, eu tenho aqui um plano de ruptura que, para diminuir o comprimento de tirante, quanto mais perpendicular fosse o plano de ruptura, melhor. Então, eu tenho que ficar nesses dois pontos, mas quando eu boto um tirante muito inclinado, ele gera uma componente horizontal e uma cortina que seria autoportante, ela passa a ter necessidade de colocar uma fundação. Aqui tem um detalhezinho, né, da parte da cabeça do tirante, comprimento livre, o comprimento de ancoragem, onde a gente bota aqui uma tubulação chamada de manchete, e você estoura aqui e a nata entra para poder dar o efeito da bucha, né? O tirante aperta essa parte, ele vai funcionar por resistência aqui à tração, né? Nessa parte aqui. O funcionamento dele é que nem uma bucha também. Os diversos tipos de tirante, né? Tirante de barra, de cordoalha, de fios. Tirante de fios estão sendo menos utilizados. E tem um tirante agora autoperfurante. Você já faz o furo com o tirante e deixa ele lá, tá? Alguns exemplos de cortina tirantada que eu tenho que fazer geralmente o seguinte: uma parte sim, uma parte não, como vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui foi feito de cá e vou descendo ele devagar, tá? Tem um exemplo de uma cortina tirantada sendo executada, tá? Um outro aqui, geralmente, pessoal, esse aqui já é um pouco diferente, eu vou conversar com vocês mais à frente. Não há necessidade de ser uma coisa daquela, pode funcionar com uma laje cogumelo também, com os apoios aí já é uma parte de estrutura, foge da minha área de atuação, tá? Nos exemplos aqui, às vezes, botam uma viga e depois apoia o material, né? Aqui tem uma coisa interessante, em Salvador a gente tem umas coisas que não pega inicialmente, mas depois começa a pegar. Até antes de executar os túneis aqui da Luiz Eduardo Magalhães, do metrô e etc. tal, o pessoal não usava muito concreto projetado. Quando o túnel da Luiz Eduardo Magalhães, que se faz o processo, bota as cambotas, depois vem com projetado, o pessoal começou a praticar isso. Hoje se faz isso em cortina tirantada. As mais novas são difíceis ver cortina com concreto convencional. O pessoal já está utilizando essa parte de projetado. Botei um aluno outro dia, Daniel, para poder fazer um estudo, se essa ferragem aqui, porque aqui tem 2 camadas de ferragem, na hora da projeção, se ele não dava sombra atrás, mas fiquei surpreso com os resultados. O concreto tem envolvimento bem, né? Aqui uma obra que vocês estão vendo, fazendo empate, né? Vocês estão vendo, está cortando de um lado. Olha como é difícil fazer isso. É como se fosse um tabuleiro. Faz de um lado, faz do outro, bem devagar. E aí vocês vão ver que a tendência hoje é outra. Não é mais essa parte dessa cortina tradicional, né? Aqui alguns exemplos de cortina em Salvador. Hoje está fazendo o seguinte, olha só. Se faz as estacas justapostas, uma junto da outra, né? E à medida que vai escavando, eu vou perdendo comprimento de ficha. Aí eu vou botando os tirantes. Então, eu começo com a cortina de estacas justapostas e acabo depois virando uma cortina tirantada, né? Isso é o que está sendo mais utilizado hoje em Salvador. Aqui está lá no Salvador Trade Center, que o pessoal colocou, não necessariamente tem que ser justaposto, né? Estão vendo aqui, isso aqui reduziu o tempo de obra em 6 meses.
Ao invés de fazer daquele lado, o pessoal fez tubulão tudo de vez e depois veio escavando e atirantando. Isso conseguiu ganhar 6 meses em obra. Aqui é uma visão de frente, né, que vocês estão vendo aqui, cada tubulão era apoiado por 2 tirantes. Né. Aqui é uma outra visão, utilizando perfis metálicos com madeira também, de uma obra provisória, aqui os tirantes para segurar o material. Aqui é a visão de tubulões justapostos, né, que começou também com um junto do outro, e aí, à medida que vai escavando, vai atirantando o material, já que o comprimento de ficha, eu esqueci de falar isso para vocês, o comprimento de ficha, geralmente, é da ordem de 1 a 2 vezes o que vai ter de contenção para cá, para cima. Então, uma contenção de 5 metros vai ter que ter uma estaca ou um tubulão de 5 ou de 10 a 15 metros. Né? Tem que ter 1 a 2 vezes abaixo da cota do ponto mais baixo. Outra visão aqui também, né? Ou eles podem ser desse jeito, ou você bota uma viga para distribuir a carga. Aqui vocês estão vendo que cada tubulão tem os conjuntos de tirante. Esse aqui não tem tanto um junto do outro. Então, bota uma viga e aqui tem 1, 2, 3 tirantes para 5 tubulões, tá? Então, tem que fazer isso. Aqui é uma situação diferente, é o emboque do túnel aí da Fonte Nova, onde o pessoal utilizou como estronca essa laje de topo. Então, isso aqui é uma estronca, né? E a outra estronca é uma laje daqui da base. Então, essa é uma escavação estroncada, não foi utilizado tirantes através dessa laje do topo e da laje da base. Essa aqui foi estaca-prancha, que segura isso aqui, é o embutimento dessa parte embaixo. Essa aqui, colocando uma viga, né, para segurar, e aqui vocês estão vendo umas estacas que foram executadas e os tirantes em diversos pontos. Né? A mesma coisa aqui, diversas soluções. Né? Estão vendo aí. Alguns problemas, né? Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes, aqui, alguns problemas, né? Então, por exemplo, essa foi uma das primeiras obras que eu trabalhei aqui em Salvador, quando eu voltei do mestrado. O pessoal fez um aterro, isso aqui era um supermercado, e aconteceu um deslizamento, aconteceu isso aqui deslizou, tá? E aí o pessoal queria retirar tudo aqui que deslizou e compactar de novo o material, mas era um período chuvoso e ia ser muito difícil executar isso. Aí eu perguntei para o pessoal, isso é comum, muito comum, Daniel, o Gabriel, tá? Muito comum, porque quando você está compactando um aterro, você não consegue compactar essa parte lateral. Aqui você fica aproximadamente 1 metro de material solto, que escorrega. Né? Você vê, muito é comum você ver isso aqui, do material escorregar, aparecem umas trincas horizontais no talude, por essa acomodação do material. O correto seria a gente compactar e depois raspar. Aí a solução que eu dei para o pessoal, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, se a função disso aqui, eu encontro um material mais competente, vamos fazer isso, vamos cortar tudo até cá em cima. O pessoal disse, não, Luiz, o dono do empreendimento não quer mais abrir mão disso aqui. Eu preciso ter esse passeio aqui, porque ele não quer mais perder esse espaço. Eu digo, tá bom, então vamos arranjar uma solução. O que é que isso aqui estava segurando? Só essa partezinha aqui de cima. Então a solução que eu dei foi essa aqui, ó. Vamos botar uma estaca aqui em cima, né, para segurar essa parte aqui que essa fatia segurava. Então, eu vou arrancar tudo isso aqui para baixo, não preciso, vou jogar fora esse material, e essa parte aqui toda de baixo, que segurava essa parte aqui de cima, eu vou segurar com essa estaca, tá? Então, tá aí, essa estaca, eu pensei do tipo o seguinte, eu tinha que fazer ela sem desconfinar. Então, a gente pegou e fez furos aí atrado, aqui, né? A cada metro, tinha uma estaca dessa aqui, essa estaca tinha 3,50 metros, tá? Ficava 1 metro aqui para fora e 2,5 metros aqui embaixo, um formato tipo T, esse T ficava para o lado de dentro, e aqui eu vinha colocando essa placa aqui em cima, ó, e à medida que eu vinha escavando aqui do lado, essa placa ia descendo, então não desconfinava o material. Aí foi a primeira vez que tive um problema sério aí, que eu fiz o seguinte, cheguei para o profissional e perguntei, cara, você sabe a posição que você vai botar a placa? A terra está desse lado de cá, tá? O talude está desse lado. Aí ele perguntou, por quê, Luiz? Eu digo, olha só, porque o esforço vai ser aqui, essa placa vai fletir dessa forma. Então, eu preciso botar ferragem nessa face. Mas se você não sabe qual é a face que você vai botar para esse lado, eu vou ser obrigado a botar ferragem dos 2 lados. Né? E seria uma coisa simples de você identificar, né? Porque como isso aqui ia ser feito pré-moldado, aqui embaixo você botava na forma, estava lisa, aqui em cima você botava
argamassa normal podia até fazer um X quando você colocou ela para fazer, né? Aí o cara me disse, não, rapaz, bote só uma ferragem que eu resolvo o problema. Aí eu disse, como? Ele disse, eu vou botar a ferragem no meio, que atende os dois. Aí a solução, ferragem dos dois lados, né? Um engenheiro que propõe botar uma ferragem no meio, não tem discussão. Aí as placas foram todas com ferragem dos dois lados. Fiquei muito decepcionado com isso, né? No primeiro trabalho que eu fiz. Esse aqui foi um outro trabalho, era uma cortina atirantada da prefeitura, e que o pessoal queria fazer um prédio aqui em cima. Então, ela fazia aqui um prédio com essas cargas aqui. E aí o projetista da contenção disse, não, de jeito nenhum, minha contenção não foi projetada para segurar essas cargas, você não vai construir nada aqui. Aí ele disse, tá bom, olha só, sua contenção não foi dimensionada para essas cargas, mas se eu passar e botar minha fundação cá embaixo, você vê alguma objeção? Não, não tem objeção. Então, eu tinha que fazer uma fundação profunda, né, e não podia ser estaca, porque se fosse estaca, eu podia cortar os tirantes. Aí fizemos tubulão. E o tubulão, se passasse pelo comprimento livre, a gente limpava o tirante, botava um tubo e deixava o furo passante, ele continuava passando. Se ele encontrasse o lado do comprimento de ancoragem, a gente limpava e incorporava o comprimento de ancoragem, né, no tubulão. Então, o tubulão foi reforçado para suportar um esforço horizontal. Agora, tem uma moda muito interessante, o seguinte, o pessoal diz, pô, Luiz, eu vou construir um prédio. Será que esse prédio não pode ser uma estrutura de peso, de gravidade para minha contenção aqui? É verdade, ótimo, beleza, vamos fazer isso. Mas você só pode jogar carga no prédio quando ele tiver uma certa altura. E lembrando que o prédio de construção só tem carga permanente, não tem carga acidental. Então, você tem que calcular para saber qual é a altura que o prédio tem que ter para que ele possa suportar esse esforço. As pessoas querem fazer junto. Um dia o cara estava preparando aqui para fazer junto, eu digo, você vai derrubar seu prédio, porque o prédio foi dimensionado para ter uma determinada altura para segurar o esforço. Se você construir junto, você derruba. E aí tem um outro problema sério, que muda também o projeto arquitetônico e às vezes estrutural, porque eu passo de ter um carregamento e minhas vigas aqui embaixo passam a ser funcionadas como pilares, né? E para mim aumentar aqui a rigidez, eu tenho que virar o pilar de posição, que lá tem que ser, a maior dimensão tem que ser perpendicular aqui desse lado. Ele influencia. Então, diante desse problema que existe aí entre os estruturalistas e o geotécnico, se prefere muito hoje em dia separar. Mas uma tendência muito grande de uma pressão dos construtores de fazer ele incorporado. Esse é um exemplo da Serra do Massal, é um exemplo que eu gosto de citar. Esse muro aqui já é a segunda vez que ele caiu, né? A Serra do Massal é uma importante ligação lá de Vitória da Conquista para Ilhéus, que desce aqui a produção aí do agronegócio lá do oeste, né? E houve esse escorregamento. Aqui está cheio de sinuoso essa descida aí da Serra do Massal, e atrás desse bambuzal aqui foi onde houve o deslizamento, tá? Então está aqui o deslizamento de terra. Isso aqui embaixo é rocha, tá? Uma rocha branda. Então o muro escorregou e veio cá para baixo. Então vocês estão vendo aqui que a xistosidade da rocha, a rocha micácea, ela está paralela ao talude. Então ela tem uma resistência baixa paralela ao talude. Aí que vocês estão vendo, ó, o muro antigo, e aqui está vendo as camadas de rocha que propiciam o deslizamento aqui do material, né? Ele deslizar. E aí, quando eu fiz uma solução para lá, eu botei aqui e o pessoal... a solução aqui foi o Terra Mesh. Eu, quando conversei com o pessoal do dimensionamento aí da Macaferri, eles disseram, Luiz, não pode fazer. Ele, por que não pode fazer? Ele disse, porque não está passando contra o deslizamento. O material está deslizando aqui. E vamos fazer. O muro caiu a primeira vez, quando ele caiu a segunda vez, o pessoal botou aqui essas ferragens aqui para segurar o muro. O muro não tomou conhecimento, parece que é fio de cabelo, né? O muro desceu aqui, a ferragem está aqui, ó, não funcionou. Aí a solução que eu bolei lá foi a seguinte, olha, vamos pegar aqui agora, vamos fazer com a caixa de gabião, vamos botar aqui na frente uma parte de concreto, onde eu vou botar aqui um tirante, onde eu vou pegar para cá. Eu vou resistir esse esforço do deslizamento e vou apertar essas camadas, aumentando a resistência ao cisalhamento das camadas que estavam aqui embaixo, né? Então, vocês estão vendo aqui, no caso do muro um pouco maior, a gente tinha 2 níveis de tirante, tá? Então, está vendo aqui, ó, o muro antigo, a gente botou essa camada para resistir o deslizamento, que era o problema, né? A gente não tinha problema de tombamento, não tinha problema de capacidade de suporte, mas tinha problema de deslizamento, a gente resolveu com esses tirantes aí embaixo.
tá? Aí está uma vista do material. Esse aqui é um muro interessante. Esse muro aqui é um muro esbelto, que ele caiu, porque se o muro, se o terreno era competente, aqui do lado tinha um terreno, fizeram o corte vertical antes de fazer esse muro. Aí o projetista disse, o terreno é bom, vou fazer o muro esbelto. Aí fez o muro esbelto. Só que o pessoal encheu a parte de trás de areia. E aí, na hora que encheu de areia atrás, a areia era menos resistente do que o solo, o muro não segurou, tombou. A solução poderia ser muito simples, fazer o muro ao contrário, para que não tivesse o muro com a face vertical encostada na terra. Você fazia ele em degraus para fora, né? E aí fizeram o seguinte, refizeram o muro e atirantaram o muro. Então vocês vão ver aí diversos muros aqui em Salvador que estavam tombando e foi dado soluções, né? Botar viga, porque se eu botar o pilar aqui, o tirante direto, ele vai ter um posicionamento e vai rasgar a minha contenção. Então você bota a viga para distribuir as tensões. Diversos muros aqui em Salvador tiveram que ser reforçados, porque estavam com a seção inadequada. Tá? Aqui é uma solução diferente, eu não trabalhei nessa obra, mas é importante, que são as soluções das pedreiras. A gente tem aqui corte de pedreiras e aí tem essa parte de cima que está instável, e você fazer uma contenção, não dá para você começar lá de baixo, uma contenção de gravidade, que você vai segurar o quê lá de baixo? Mas se eu fizer uma solução esbelta lá de baixo, quando chegar em cima, eu vou ter um momento muito grande que a solução não vai dar. Então, o pessoal tem feito muito disso aí, ó, que é fazer um escoramento de cima para baixo. Então, vocês estão vendo aqui o pessoal montando o material e está fazendo um solo grampeado, para segurar esse material de cima. Bem interessante essa solução, né? Aí foi que a Concreta que fez essa solução. Olha aqui ali embaixo, né, a pedreira, e aqui em cima, que era o risco sendo feita com essa solução. Né? Aqui é aquela coisa que eu falei para vocês, do projetado, né? Então vocês estão vendo aqui que agora está começando a utilizar bastante como projetado, né? Que também é uma outra solução também com projetado, tá? Já virou moda. Ninguém quer fazer mais concreto aqui convencional. Tem tempo que eu não vejo. Não estou dizendo que não exista, né? Mas as soluções que tenho visto aí, tá todo mundo fazendo com projetado, né? Essa aqui é uma obra, pessoal, que foi uma das também que me deu dor de cabeça pra caramba. Esse canal aqui do Camurugipe é um canal trapezoidal, e quando chegou no fundo do clube da Copene, né, e também do Baneb, eles invadiram, tinha uma pista de serviço por aqui, eles invadiram essa parte e não tinham autorização da prefeitura. Então eles fizeram um pacto com a prefeitura que se eles fizessem um canal aqui vertical, eles iam pagar por esse canal vertical, que não precisaria da manutenção, no caso de colocar como se fosse o trapezoidal, e eles receberiam, por uma compensação, a licença para o alvará de funcionamento desses dois clubes. Então, essa parte aqui, quem passa por aqui, aqui é aquele viaduto que vai dar no G. Barbosa, tá? Então, isso aqui tinha que ser vertical, e aqui no fundo ele foi de concreto também. E esse poste aqui tinha uma alvenaria de pedra que ainda aqui está, tá? Esse aqui vinha cá embaixo. A gente tinha que cortar isso aqui na vertical. Isso deu uma dor de cabeça. Esse poste aqui é muito complicado, porque o poste normal, você tem uma linha, que quando a linha é reta, uma linha ajuda a outra, mas esse aqui é um ângulo 90 graus, ele vem aqui pela Magalhães Neto e vira 90 graus para poder entrar na subestação do Costa Azul. Então ele tem um momento aqui em cima estúpido, e os cabos, olha como os cabos estão puxados, não faz muito... aqui a flecha, então é um momento enorme aqui embaixo. Né? Se eu não me engano, a fundação desses blocos estão na ordem de 21 a 35 metros cúbicos de concreto. E aí aqui tudo é areia nessa parte. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente pensou o seguinte, vamos cravar aqui umas estacas e depois a gente vai tirando a areia daqui, mas a estaca a gente vai botando um tirante também. Tá bom, então fizemos isso. E como é que a gente vai botar o bate-estaca? O bate-estaca tinha que ser um bate-estaca pequeno, porque senão ele podia atingir aqui o fio em cima. Então foi uma dor de cabeça essa solução, mas foi uma solução bonita, né? Gosto muito dessa solução. Deu muito trabalho, muita dor de cabeça, mas depois no final funcionou. Alguns erros. Aqui é importante, né? Essa é uma obra que eu vi o seguinte, aquela escavação, né, que o pessoal quer botar aquele prédio incorporado, né? Aí me chamaram aqui para ver essa questão dessa contenção, que aqui tinha um prédio de 3 ou 4 pavimentos aqui em cima, né? E aí cortaram na vertical, o que é que faz com isso? Aí eu cheguei aqui, fui ver a fundação,
Aí eu disse, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Vamos fazer uma estrutura esbelta e vamos incorporar essa estrutura no prédio. Beleza. Aí estavam fazendo as fundações aqui. Eu digo, mas como é que vocês incorporam um esforço horizontal num prédio com estacas verticais? Aí me deram a seguinte informação. Luiz, não tem esforço horizontal. Por que não tem esforço horizontal? Porque eu vou botar desse lado e do lado de cá também tem escavação. Então, um lado segura o outro. Eu digo, um lado segura o outro enquanto um vizinho não resolver escavar. No dia que um vizinho resolver escavar, um lado não segura o outro. Aí foi refazer as contas e viu que o prédio ia cair se o vizinho aqui vendesse esse terreno e o proprietário novo resolvesse fazer garagens subterrâneas. Então é uma coisa interessante a gente pensar nisso, né? Então você tem que pensar se esse vizinho aqui escavar e o de cá não escavar, se esse vizinho de cá escavar e esse aqui não escavar. É tanta combinação que é preferível, às vezes, você fugir dessa solução. A solução provisória foi encher de saco aqui de areia para aproveitar a areia para o resto do prédio, enquanto se pensava na solução final, tá? Essa solução que eu mostrei para vocês de saco foi uma solução que eu até projetei essa solução e chamei bastante atenção que deveria amarrar nessa direção. Então, vocês veem aqui como se fosse blocos, né, um encaixado defasado dos outros. Mas não chamei tanta atenção para a solução aqui do lado. Ó. Então, não foi amarrado essa camada com essa camada de cá. E aí o muro tombou. Então, é importante aqui, eu costumo botar isso como exemplo, que vocês lembrem sempre que não pode ser só desse jeito aqui o entrosamento, eu tenho que ter uma ligação de um com o outro, né? E esse muro acabou tombando. Né? Esse aqui é uma escavação também de um prédio, e iam fazer a mesma coisa, o prédio ia subir a torre e ia incorporar a contenção. Esse vizinho reclamou, esse vizinho aqui é um prédio de 14 pavimentos que tem em cima, cujo tubulão está nessa profundidade aqui, mais ou menos a 1,5 metro, essa parte de cá. Então, o vizinho queria embargar a obra e me pediu para dar assessoria a ele. Agora, embargar a obra é a pior coisa que você pode fazer. Porque você vai brigar na justiça, pode cair. Então, qual é a solução? Ele atirantar para dentro do seu terreno. Você não vai fazer nada, deixa aí. Né? Sua obra já está pronta, não vai... Aí foi feito isso. Agora, olha que dificuldade. Não era muito mais fácil fazer a cortina à medida que eu ia cortando aqui? Agora eu tenho que suspender essa máquina, botar cá em cima para cravar o tirante. Se eu fosse escavando gradativamente, seria muito melhor. Né? Então, a gente está vendo aqui, foi feito isso, eles pararam aí para poder depois incorporar o prédio e acabou caindo aqui embaixo. Aqui é o cúmulo do azar. Tá? Isso aqui caiu porque umedeceu no dia de sol para caramba. Né? Então, esse prédio de cima tinha um reservatório inferior que era abaixo do piso da garagem, ele não tinha tampa, né? Ele tinha um ladrão, esse ladrão tinha um registro, nunca vi ladrão com registro, né? Ladrão é para jogar água fora, o excedente, a boia travou embaixo, o tanque não tinha tampa, a água transbordou por cima, o ladrão estava fechado, né? E aqui tinha uma parede da garagem, aí a água entrou aqui e saiu aqui embaixo, caiu, ele teve que terminar a cortina, tá? Esse aqui, alguém quis incorporar o prédio também, e aí acabou o prédio caindo, né, contenção, faltando uma semana para entregar o prédio, desmanchou, tá? Então a gente vai ver aqui, o que segurava o prédio era esse aqui, tá? Aqui eu acredito que o profissional pensou que esse terreno aqui, competente, iria segurar sem precisar do esforço, mas só que escavaram mais e encheram de terra solta aqui, ó. Aí entrou água e derrubou o material, tá? Isso aqui é outra visão, que o pessoal começa a misturar uma solução com outra, é botar o solo grampeado e botar na face com um terraio. Não segura, ele saiu todo, né? Olha aí. Esse aqui teve um outro problema, que essa solução com o terraio, esse material desceu a parte de trás, e aí, descendo, ele esticou a geogrelha que acabou cisalhando. Olha aqui, ó. O terreno está todo armado atrás, ficou em pé, e o que caiu foi a face. Então, esse terreno cedeu. Deixa eu botar aqui, peraí. Esse terreno cedeu, esticou a grelha, que rompeu, e aí fez como se fosse um tecido, sai rompendo em série. Né? E aqui a solução, bota saco até resolver o problema para colocar. Essa é uma coisa interessante, era no Raul Seixas, o pessoal ligou e tinha essa depressão aqui,
E a solução aqui, a ideia que tinha inicialmente era parar o Raul Seixas para refazer esse encontro. Aí eu digo, rapaz, se a gente para o Raul Seixas aqui em Salvador para fazer 3 meses para fazer esse encontro, a gente trava a cidade. E aí eu fui dar uma analisada o que tinha, né? A gente viu isso aqui, essa escama do lado, a gente aproveitou esse espaço e botou uma câmerazinha, olha o que estava lá. A areia foi embora, sumiu a areia, as fitas estavam aéreas, tá? E aí qual foi a solução que a gente fez? Fez um furo aqui por cima, de madrugada, e injetou argamassa de concreto aqui embaixo para tampar isso. 12 metros cúbicos de concreto, tá? De argamassa aqui embaixo. Tá? Vimos solução interessante outro dia lá no Imbuí. Apareceu esse buraquinho aqui na pista e foi ver, esse buraquinho aqui tinha alguma coisa assim, e olha como estava embaixo. Tinha uma chaminé. Aqui estava um material armado, e aí ali, olha como estava o material. Né? Olha a areiazinha aqui. Esse aqui parecia até a areia que estava saindo, né? Mas ela saiu por uma tubulação, não foi por essa parte, não. Aqui é um gabião, que é interessante, né? Beleza isso. Vamos dar um zoom nesse gabião, tá? Olha só. Qual é o erro disso aqui? Pera aí, cara. Eu estou botando isso aqui, essa tela é para a pedra não fugir. Mas os agregados aqui em cima está tudo menor do que a tela. Então o material vai embora. Tem que botar pedra grande, não desse tipo, né? Olha aí, ó. Um absurdo isso, né? Aqui é mostrar que a gente precisa ter um domínio grande de contenção de praia. Eu não faço trabalho disso aí, tá? Vou fazer uma propaganda um pouco que eu vejo aí pelo trabalho que eles desenvolvem. Quando tem alguma coisa aqui, eu indico lá para o pessoal da Belove, né? Lá para Aleixo e o pessoal de lá para fazer isso aqui, porque a gente tem feito coisas tradicionais e a praia às vezes deposita e às vezes retira. Então nunca bote a fundação de sua alvenaria de pedra numa praia embaixo do nível d'água mínimo aqui da maré, né? Ela vai tirar, mas isso eu não me meto não. Só mostrando aí que a gente precisa aprender muito, né? Aqui, essa parte, ó, aqui estão fazendo, tem uma contenção, tem outra aqui, que eu caminho muito no domingo, e fui acompanhando isso, e essa parte aqui, de vez a areia sai, retira essa areia, tá? Se eu vi lá em Maceió também, você vê que a contenção está aqui em pé, tirou por baixo, deu uma rasteira, né? Aqui é uma obra que eu vou mostrar para vocês depois, né? Fizeram isso aqui, ó, destaca a prancha. Uma sequência, destaca a prancha e botaram ela com tirantes, né? Desculpa. Essa é uma obra, eu vou mostrar para você depois no filme, um filmezinho, né? Não gostei muito dessa solução, porque a estaca-prancha aqui, você tem que ter essa parte para segurar. Então, quem vai segurar esse embutimento aqui vai ser essa de cá de baixo, então você sacrifica essa. E o tirante tinha 45 graus, porque o tirante foi feito com uma máquina para fazer estacas na vertical. No máximo que ele podia fazer era 45 graus. Então ela ficou, quando isso aqui gira, fica alguma coisa estranha, né? Achei essa solução estranha, mas olha o que aconteceu, ó. Aqui ela foi embora, caiu, ela toda, né? Tá vendo aqui o material de lá, e aí depois teve que recompor o talude na frente, botando o talude na frente do material, a solução foi toda retirada, aquelas estacas, né? Aqui é só para a gente lembrar, no período de quarentena, né? Desculpe aí, eu botei isso aí, né? A gente está vendo um negócio, então, nesse momento, né? Se acalme, pense e aprenda. Ou seja, estude, aproveite esse período para estudar, né? Tudo que te machuca hoje, né? Te faz mais forte amanhã. Então, a gente vai sair mais resiliente e melhor, né? Então, aproveitem isso aí. Queria que vocês aqui, ó, aqui tem meus dados, agradeço a atenção, a paciência aí de vocês, tem aqui todas as minhas informações nas redes sociais, e queria que vocês, quem tiver com celular, né, tira aí uma foto disso, que pode fazer meus contatos, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Eu uso pouco Twitter, hoje eu comecei a reativar o Twitter, né, e o WhatsApp aí, tem embaixo o e-mail, tá? Então, quem está com celular, aproveite que está aqui essa apresentação, tá? Quem quiser pegar essa apresentação, já está disponível lá no Dropbox, para que vocês baixem ela, tá? E fica aí à disposição de vocês. Estou fazendo isso, aprendi ontem com o Cleison Francisco, né? E depois, veja, você puder fazer aí, me diga se você conseguiu pegar, né? Quem tem aquele celular que tem um QR Code aí, quem tem iPhone, tá?
Professor Cleide é ótimo, ele é ótimo. Tá bom? Então, era isso aí que eu queria colocar para vocês. Me perdoe, eu tenho duas coisinhas aqui para apresentar, ainda se você me permitir. Claro, fica à vontade. Viu? Essa é aquela solução que eu falei para vocês, né? Lá da contenção, né? Aqui atrás era um lixão, tá? Do material. Pronto. Acho que era isso aí. Fico à disposição de você. Me perdoe, acho que eu me alonguei demais. Mas eu achei que devia fazer uma coisa maior. Vi que você o que gosta de levar conhecimento para as pessoas, né? A gente partiu de mais do que 1 hora. Me perdoe, mas eu acho que... Não, vai ficar ótimo. Pronto. Podia levar mais 2 horas aí. Pronto. Muito obrigado, professor. Foi uma brilhante palestra. Eu sou suspeito de falar, porque eu, particularmente, gosto muito da mecânica dos solos. Eu digo assim, se eu não fosse trabalhar na área de patologia de construções, né, de fachadas, seria uma área que eu trabalharia, né, a geotecnia. Durante o meu mestrado, eu era muito próximo lá do grupo de geotecnia da UNB, que é um grupo forte, né, bastante conhecido. Eu me recordo, essa sua aula aí, né, me recordou aqui o livro do Caputo, né, do Milton Vargas, né, pude passear aí nas lembranças da mecânica do solo, né, onde eu tive lá a professora Socorro, uma excelente, uma maravilhosa professora, que até hoje, para mim, é uma referência. Foi minha aluna, minha estagiária. Tem um carinho muito grande. Professor, a gente teve aqui, né, o pessoal congratulou bastante o senhor aqui, e teve algumas perguntinhas aqui, tá? Eu queria começar com uma pergunta minha. Assim, eu tenho visto algumas situações, professor, de alvenaria de pedra como contenção, em que não há aquele dreno, né, o dreno horizontal. E aí, às vezes, assim, vem chuva, água, né, acaba tendo um colapso parcial, né, lixiviação de material. Existe a possibilidade da colocação desse dreno após a alvenaria estar pronta? Sim, sim. Há condições, como você bota drenos subhorizontais, né? Você tem que fazer com a máquina rotativa, fazer um furo para passar e depois instalar drenos ali embaixo. Agora é uma grande besteira que poderia fazer antes, né? Ali. Não é uma obra que está colocando, mas dá para fazer. Dá para fazer. Tá? Temos uma pergunta aqui do Henrique Assunção. Né? Para dimensionamento de contenções, deve utilizar o peso específico e a coesão do solo saturado? Ou seria preciosismo, sendo melhor utilizar apenas os valores, apenas solo úmido ou seco? Olha, isso é um problema sério, tá? Eu, particularmente, quando voltei do meu mestrado, que foi nessa área de sucção em solos, entusiasmei muito aqui de fazer. Se você pegar o nosso material, a resistência do material cai muito quando você umedece o material. Mas a norma brasileira tem algumas polêmicas aí, ela fala que você deve avaliar a saturação. Né? Eu pensava que tinha que fazer o solo saturado, o pessoal disse, não, você está errado. Eu quero saber como é que o solo está, posso trabalhar com valores intermediários. Mas que valor intermediário é esse? A gente não tem o domínio de solos não saturados ainda na prática de engenharia. Tem um domínio grande aí, trabalhei, Sandro trabalha com isso aí também, né? Diversas pessoas trabalham com essa parte, mas não está no nível ainda de praticar isso. Então, eu, particularmente, já fui um pouco mais ousado, hoje eu estou com um pouco mais medo, porque uma tubulação rompendo ali dentro, você não tem essa garantia. Né? Então, você pode ter uma tubulação de água, de esgoto. Então, eu tenho feito com solo saturado, geralmente com solo saturado, quando a contenção é muito grande, ou quando tem casas, né? Quando tem alguma coisa que pode ter um problema, eu trabalho muito mais com situação de drenagem e evitar que a água entre. Então, ao invés de você contar que a água vai entrar, cair a resistência e trabalhar com ela com um material de baixa resistência, eu prefiro enganar fazendo como se fosse um grande guarda-chuva. Mas isso não dá para fazer em locais onde você tem
casas próximas, porque as tubulações são muito precárias e as pessoas também, tubulação de água tratada, tem muito gato. Então as pessoas fazem a ligação, não se preocupam onde está vazando ou não, porque ela não está pagando a água, né? Então eu ando nos lugares e vejo muito vazamento. E outra coisa é o pessoal jogar as águas pluviais na rede de esgoto, que quebra a rede toda. Então eu acho que é prudente, né, você trabalhar, se for fazer numa cidade, num lugar muito denso, não trabalhar com solo não saturado, não. É verdade. Eu fiquei lembrando aqui do senhor falando do ladrão que estava fechado, né? O ladrão que estava fechado, não. O ladrão tem registro, que eu nunca vi. Tem um registro, né? Registro fechado. Tem um registro fechado, né? Professor, tem outra pergunta aqui do Henrique Assunção. Realizo pesquisas em taludes rochosos em Salvador. E os estudos das descontinuidades indicam que alguns estão instáveis. Na região de Odino, qual seria a melhor solução para esse tipo de talude? De rocha que ele está falando? Rapaz, olha só, eu quando tem alguma coisa de rocha, eu mando procurar Paulo Gustavo, viu? Paulinho aí, porque rocha é alguma coisa que a gente tem que fazer equilíbrio de ver os blocos, não é igual a mecânica dos solos, né? Então, nós estivemos estudando um caso aí na Pedra da Sereia, ali no Rio Vermelho, e eu contei com a ajuda aí do Paulo Gustavo, né? Contei com o pessoal lá de Geociências, com o professor lá de Geociências que fez a parte de Geologia, né? E eu e Luiz da parte de civil, e o Paulo Gustavo me ajudou muito nessa parte de estabilidade de blocos rochosos. Não sei lhe dizer não, procure Paulo. Convide ele, Francisco, para ele dar uma apresentação aqui. Pronto, boa ideia. Né? Boa ideia. A quarentena ela encerra a semana que vem, mas a gente tem outro projeto de continuidade que vai ter mais palestra, tem muita novidade aí. Se inscrevam nos canais do YouTube e do Instagram. Professor, tem uma outra pergunta aqui do Igor Moraes. Ele fala aqui, em muros de saco de areia, rebocar fácil, tem alguma funcionalidade? Olha, se você vai fazer com um muro para você proteger o geotexto, que é feito o saco, né, é bom. Você bota lá um chapiscado lá, mas a função dele é só proteger, não tem função nenhuma de contenção nem nada. Você bota uma tela para não ficar puro, para poder segurar, né? E dá um projetadozinho só para proteger, para que a luz do sol não apodreça o geotexto. Tem uma outra pergunta aqui do Henrique, da Assunção. E dobrando. Existem softwares específicos para dimensionamento de contenções no mercado? Olha, tem diversos aí, e às vezes até gratuito, né? Tem software mais pagos, mas até a versão de estudante você consegue fazer. Por exemplo, do Gabião, tem o GAWAC, que a Macaferri disponibiliza gratuitamente para Gabião, que eu ensino meus alunos a usar ele para fazer muro de alvenaria de pedra. Só basta mudar, ao invés de botar pedra vazia lá, usar o peso específico da pedra, que ele dá valores bem interessantes. Então, tem diversos softwares aí, pagos e gratuitos, né? Tem muita coisa. E tem os pagos com versão para estudante, por exemplo, o Geo5 mesmo, é um software bem interessante. A gente tem aí na universidade uma licença para a universidade que é muito bom, bem interessante. Lembrando, quando a gente fez aqui uma homenagem ao professor Laranjeira, lá no Poli, ele falou uma coisa bem interessante lá com o Bruno Contarini, né? Que foi assim, existem os pacotes computacionais, eles são importantes, mas a gente não pode perder a ideia de que a engenharia está na nossa cabeça. Né? Então é preciso a gente ter um senso crítico daquilo que a gente está fazendo. É confiar desconfiando. Né? Isso é importante, viu, você colocar, porque não adianta você usar, quer dizer, não justifica hoje você fazer coisas, traçar diagrama de momentos e etc. tal na mão grande quando o software faz isso. Mas você tem que entender o que é que o software faz. Se você for ser um operador de máquinas, o que eu tenho visto aí, me perdoe, Gabriel, pessoas que fazem um projeto que não tem noção nenhuma, o computador joga lá qualquer coisa, ele não tem nem noção daquilo, quando vai para a obra, o cara diz, mas meu amigo, isso aqui não dá para me fazer. Né? Então, tem que ter um pouco de experiência, né? Você tem que ter conhecimento, o software é maravilhoso, mas você não pode fazer alguma coisa e achar que lendo o manual que vai fazer isso. Você tem que ter conhecimento teórico. Você pode se dar mal de utilizar programas, né? Eu me lembro uma vez que a gente foi fazer uma avaliação, tinha
A primeira vez que eu vi um profissional, um construtor, dizer, eu não vou fazer isso. Ele ia fazer um corte, né? Ele disse, não vou fazer isso. Aí o cara disse, por que você não vai fazer? Porque isso aqui não vai segurar, isso aqui está instável. E aí, o dono da obra perguntou para o projetista, olha, o cara está dizendo que não faz. Ele contratou um consultor dele e está dizendo que não faz isso aí não, que está errado. Aí o cara disse, não, está certo. E aí, para a dúvida, ele contratou a universidade para a gente dar um parecer. Né? A gente disse, olha, tem uma coisa errada. Né? Então, por exemplo, né, o cara disse, não, está tudo certo. Então, a gente disse, olha, então não é uma coisa errada, é incompetência. O cara não sabe. O cara está botando um material arenoso e está botando uma superfície circular. Material arenoso, a superfície é planar. Então, ele está usando um software que dá um fator de segurança, mas não tem nada a ver. Então, você não pode fazer isso. Você não pode porque comprou um software e acha que é tudo poderoso. Você tem que fazer na mão também, tem que ser sensibilidade. Eu uso muitas vezes o programa para massagear meu ego. Eu já sei o que vai dar. Eu vou refinar. Eu tive até uma aluna uma vez, Gabriel, que ela me disse o seguinte, eu digo, olha, ela fez uma análise, ela disse, tá tudo certo aqui. Eu digo, isso tá errado. Tem alguma coisa errada. Ela disse, mas Luiz, o programa tá me dando esse valor e tá certo, é você que tá errado. Eu digo, tá bom, tá errado. Procure o erro que você vai ver que tem alguma coisa errada. Ela não se contentou e ela acreditava no programa e não acreditava em mim. Até que ela descobriu o erro. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? O engenheiro tem que ter uma grandeza, tem que saber o que vai dar. Não é o que o computador jogou que você tem que aceitar, não. A gente tem visto muita obra cair por causa disso. Verdade. Tem que ter responsabilidade. Ou engenharia é segurança e economia. Ou então faz coisas muito caras, muito superdimensionadas, que também é outro crime na engenharia, né? A gente aprende a fazer engenharia para fazer coisas seguras e econômicas. E uma coisa que eu tenho refletido muito aqui, nessa área de patologia, o pessoal pega coisa de tabela, de diagrama. Gente, você tem que ir para a literatura, se fundamentar no conhecimento científico, né, para poder saber aquilo que você está fazendo. Não existe como ser pronta. Você tem que saber a ciência que está envolvendo aquele fenômeno. E a mecânica do solo, particularmente, ela é cheia de surpresas, né? Se eu não tiver experiência e conhecimento... Por isso que eu me encantei com mecânica dos solos. Cada dia é uma coisa diferente, não tem um projeto igual ao outro. Não é monótono, né? Tem uma última pergunta aqui, professora, do Weiner Costa. Ele pediu que o senhor comentasse sobre a solução em alvenaria convencional que recorrentemente o pessoal usa em contenções. Olha, perguntou a pessoa errada. E você tem que perguntar aos calculistas. Para mim, aquilo ali é uma loucura. Eu não sei como aquilo funciona. Eu tenho muito medo daquilo, tá? Porque se você for ver os tipos que eu coloquei, ele não é uma estrutura de gravidade, ele não é uma estrutura esbelta de estaca-prancha, não é uma estrutura atirantada. Então, tem muitas vezes que talvez sem aquilo conseguiria ficar em pé. Mas quem anda fazendo muito isso são os calculistas. Eles que devem explicar como é que eles botam isso aí em pé, porque, por mim, eu não recomendo aquilo, não. O problema nem é colocar em pé, né? Ele se mantém de pé. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Muitos agradecimentos aqui. Né? Vêner, Vanessa, Henrique Assunção, Viviane, Bruno. Né? Realmente foi uma brilhante palestra. Precisamos me chamar de novo, viu, professor? Não me senti suficientemente contente, não. Preciso de mais, né? Mais conhecimento aí. Beber dessa fonte. Lhe agradeço, professor, mais uma vez, imensamente a sua disponibilidade. Né? Foi uma palestra muito enriquecedora, tá? E tenho certeza aí que contribuiu muito, né, com o conhecimento aí dos nossos espectadores. Só lembrando que na próxima semana teremos uma palestra de orçamento de obras com a Paula Nunes, dia 24, né, quarta-feira, e no dia 26, que é de sexta de hoje a 8, teremos o encerramento da quarentena técnica com uma palestra, não perca, fantástica, de um candidato, de um palestrante que vou dizer o nome dele na semana que vem. Teremos o sorteio de 2 normas NBR 618. Tá? Não percam e até a próxima quarentena técnica. Professor Luizão, um forte abraço, muito obrigado. Francisco Gabriel, eu que agradeço a você o convite, tá? E fico contente de poder
contribuir o pouco que eu sei aí para o pessoal, né? Então, fico contente e assim, quando você quiser contar comigo, fique sempre às ordens. Um grande abraço para você, obrigado, um grande abraço a todos que estão aí acompanhando, né? Tenham todos um bom final de semana, um beijo no coração.